Olá, estamos começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção, edição Robson Donato, aqui pela TV direta para toda a nossa cidade e toda a região, e também pelo YouTube para todos os lugares onde as pessoas possam acessar. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a cada um de nós. É sempre muito bom, cada semana, poder trazer para você esta palavra que ilumina, essa palavra que nos dá ânimo, que nos dá coragem. Nós vivemos uma vida complicada, né? Cada dia tem o seu desafio, muitas pessoas acabam desanimando diante de tantas dificuldades, tantos sofrimentos, né? Hoje você vai ouvir uma pregação na qual nós temos um exemplo que Deus nos dá na sua palavra, no profeta Isaías, de pessoas assim que estavam mesmo que sem esperança, né? Sem esperança, que Deus não estava mais ouvindo, que Deus não atendia os pedidos delas, e no entanto nós vemos como Deus age, como Deus entra na história humana, e não só na história da humanidade em geral, mas também na história de cada um de nós, da nossa história pessoal, sabe? Deus está presente. Hoje, então, quero que você escute, medite esta palavra, é a leitura do profeta Isaías que foi feita no domingo, hoje é terça-feira, não é? Mas vai te fazer muito bem compreender como Deus libertou o povo de Israel, como aquele povo estava já desenganado, né? Quase 50 anos no exílio na Babilônia, mas Deus levanta um homem distante, não é? Um pagão como Ciro, rei da Pérsia, e aí então ele será o libertador de Israel naquele momento histórico, né? Quero que você seja abençoado, sua casa, sua família, cada dia mais lembrar o grande mandamento de Jesus, sabe? Porque além de ter Deus na nossa vida e de saber que Ele age, mas não fazendo a nossa vontade, porque os judeus queriam voltar imediatamente, claro, né? Mas os fatos históricos conduziram aquele povo à libertação no momento preparado por Deus. Porque o ser humano, às vezes, interfere, é verdade, com seu livre-arbítrio, faz maldades, faz coisas que Deus não queria. E depois sofrem as consequências. Israel sofreu as consequências dos seus atos. Foram deportados para a Babilônia em 587 a.C., mas Deus prometeu a libertação e realizou através de um rei pagão, o rei, o rei Ciro da Pérsia, né, que conquistando todas aquelas regiões, também chegou também a Babilônia, e aí, né, depois baixou um decreto dando liberdade para voltar para casa todos aqueles que estavam ali à força. Então, lembre-se sempre, toda vez que nós rezamos a Deus, nós podemos pedir muitas coisas, né? Deus, Ele está ouvindo sim. Por mais que você pense que Deus não está ouvindo, Ele está te ouvindo. Só que, por que Ele não faz o que nós queremos, o que nós pedimos? Olha, muitas vezes, porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos algo que pode irá nos fazer mal, sabe? Tem aquela história, né, que o padre sempre conta, que uma moça que queria casar com um rapaz, né, e queria muito ficar com ele, né, mas parece que Deus não queria muito, porque ela fazia promessa, ela fez novenas, ela fez romarias, enfim, até Santo Antônio ela pegou e enfiou de ponta cabeça na água, né, para que o rapaz ficasse com ela, e nada do rapaz vir. Então ela falou assim, bom, se as promessas, se as novenas, se as rezas, se a simpatia com a imagem do santo lá não dá certo, eu vou dar o meu jeito, né? Eu vou lá e vou ficar grávida dele, ele vai ter que ficar comigo, né? E aí aconteceu de realmente ela conseguir ficar grávida, e aí o rapaz
sentiu-se na obrigação de assumir a criança, né? E conversa vai, conversa vem, a pressãozinha daqui e dali, acaba casando. 20 anos depois, ela vem dizer: padre, minha vida é um inferno, meu marido não gosta de mim, ele quebra tudo dentro de casa porque chega bêbado, né? Era para chegar às 6 da tarde, começou a chegar às 7, 8, 9, 10, 11 da noite, meia-noite, 1h da manhã, né? E chega bêbado, e chega gritando e berrando com todo mundo, as crianças ficam assustadas, minha vida é um inferno. Aí eu começo a ouvir e pergunto: por que você casou por amor? Ah, eu casei por amor. E ele casou por amor? Ah, eu não sei, porque eu amava tanto, queria que ele casasse e acabei ficando grávida antes do casamento e assim por diante. Ou seja, não fez aquilo que Deus tinha pedido, né? Não era aquele homem reservado para ela, mas ela insistiu tanto que as consequências vieram depois. Então, sempre que nós fazemos nossas orações, nós podemos pedir, Jesus mandou pedir, mas quando nós pedimos, nós devemos pensar também numa coisa, aquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, a vontade de Deus é sempre a felicidade dos filhos. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Por isso, Deus vai querer sempre o melhor para você. Mas a gente tem medo, né? Medo de confiar em Deus. Às vezes as pessoas falam assim: mas de repente a vontade de Deus vai me fazer mal. Não vai fazer mal, vai sempre fazer o bem. Só que nós não entendemos as coisas como Deus entende. Deus vê o passado, o presente, o futuro, Deus conhece tudo. Não que o futuro esteja escrito em algum lugar, nós estamos escrevendo o dia a dia, mas por aquilo que Ele observa da totalidade das ações humanas, nós podemos saber que as consequências vão ser essas. E Deus ainda muito mais pode conhecer essas consequências. Então, hoje fica este recado, tá? Eu quero que Deus te abençoe essa semana, abençoe a sua vida, sua casa, sua família, te restaure, te renove, te liberte, né? E daqui a pouco ouça esta pregação, ouça também todo o nosso programa. Vamos agora para a oração do Ângelus, né? Momento de rezar essas 3 Ave-Marias, já vai dar 6 horas da tarde, é o momento de rezar as Ave-Marias. Te convido a confiar em Deus, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas que por intercessão poderosa da Rainha do Céu e da Terra, Nossa Senhora, nossa Mãe, Ele ouve e atende muito os filhos de Maria. Seja você também um filho de Maria, seja também você um filho de São José, porque São José é aquele protetor das famílias, né? Assim como ele protegeu a Sagrada Família dele, né? Jesus e Maria, ele soube proteger, defendeu de Herodes, levou para o Egito, ele defende todas as famílias. Então peça também a São José a intercessão, né, para uma graça que mais você necessite. Nós voltamos logo mais, agora depois da oração. E vamos também prestigiar os nossos patrocinadores, que é a Madenox, né? A Madenox, daqui a pouco o padre fala um pouquinho mais sobre a Madenox, aqui de Mococa, e também sobre a R Produções, que é do Robson, né? Como que pode você aproveitar para fazer filmagens e também fotografias de qualidade. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja, geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, né? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sobre medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, não é? Um encontro de amigos, uma festa, para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo. R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, né? Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César.
Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 29º domingo do tempo comum, tempo da esperança, momento em que sempre Deus tem um ensinamento para nós, tem algo para nos dizer, e hoje ele fala pela boca do profeta Isaías, o segundo Isaías, aquele que está preso na Babilônia, aquele que levanta a sua voz para dar esperança ao povo que está perdendo a esperança, um povo que foi aprisionado em 587 a.C., pelos babilônios, quando invadiram Israel, destruíram Jerusalém e levaram os habitantes como escravos. Mas agora já se faz quase um pouco mais de 50 anos que eles estão na Babilônia trabalhando e vivendo lá. Muitos que foram, já morreram, já nasceram pessoas lá, e agora eles ficam dizendo: Deus não está escutando a minha prece, eu peço, nós pedimos tanto, nós louvamos o Senhor e Ele não está nos escutando. E aí é por isso que a voz do profeta se levanta, quando a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, que Deus está distante, que Deus não está olhando para a nossa história. É aí que tudo muda, exatamente para que mostre-se que Deus está agindo e continuará e continua agindo, tanto na vida individual de cada um, como da família, como da cidade, do país, enfim, e do mundo inteiro. Deus continua agindo. Então, ele diz pela boca do profeta Isaías: isto diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido. Primeira coisa que nós olhamos para esse texto é que está chamando Ciro de ungido. Como é que se diz ungido em grego? Como é que diz ungido em grego? Não é? Ungido é uma palavra em português. Em grego nós dizemos Christos, portanto Cristo. Está chamando ele de um Cristo. Ora, os judeus só chamavam de ungido os seus próprios reis, os reis que eles tiveram durante toda a sua história, até o momento da invasão da Babilônia a Israel, que depois não tiveram mais reis, porque todos foram escravizados. E depois, ele chamar então, portanto, Ciro, um pagão, rei dos persas, como de ungido, é algo novo para o povo escutar, E aí nós vemos por que tem este propósito de chamá-lo por este título, Um rei pagão que está invadindo vários países, ou países não se chamavam assim, mas povos, para anexar ao seu território, está criando um novo império. E aí este autor inteligente, uma pessoa esperta, que olha para o mundo e para a realidade e começa a dizer: olha, Babilônia também vai cair nas mãos dos persas. Por quê? Porque o rei Ciro está invadindo tudo, e também chegará o momento em que ele aqui estará. E de fato, um dia chega realmente o fim do domínio do Império Babilônico, também é destruído. Ciro, quando entra na Babilônia, praticamente, eles nem oferecem muita resistência, já que o exército é tão gigantesco, é muito forte. Entra na Babilônia e desmonta todo aquele sistema que lá estava. E a primeira providência que Ciro faz é um decreto no qual ele diz assim, eu sou o Salvador. Ele diz no decreto: eu sou o Salvador, eu sou o libertador, eu sou o justo, o honesto, o verdadeiro. Nossa, não cabe tanto elogio, autoelogio, Ele coloca tantos autoelogios para si mesmo, mas de fato ele acaba por ser aquele homem que liberta o povo israelita da escravidão na Babilônia. E aí, então, ele mais um pouco de tempo, e ele decreta que os judeus, assim como os outros povos que lá estão, poderão voltar para as suas terras e poderão ter as suas religiões, pertencendo agora ao Império Persa. Isso tudo para dizer que a mão de Deus atua na vida particular de cada um, mas também na vida comunitária e na vida social, na vida política também. E está dizendo também que quando Deus pegou Ciro, um pagão, está dizendo que ele pode agir também até na mão daqueles que não o conhecem.
Ciro não conhecia o Deus verdadeiro, não conhecia o Deus de Israel. No entanto, Deus o usa dele para libertar o povo, né? E é isso que o autor reconhece, dizendo: eu tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por isso ele está dizendo que a Ciro ele deu esse poder, né? Como os judeus sempre entendem que aquele que exerce um cargo de poder está lá porque foi permitido por Deus, principalmente quando esta pessoa faz a vontade do Senhor, né? E aí ele diz assim: por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, eu chamei-te pelo nome, revesti-te, te reservei e não me reconheceste. Tanto o texto, né, alguns dizem, está se referindo esta frase ao próprio povo judeu: vocês não me reconheceram, embora eu chamei vocês pelo nome, como também Ciro também não reconhecia Deus de Israel, mas no entanto, Deus o chamou para esta missão, digamos assim, esta empreitada. Armei-te guerreiro sem me conheceres, não me conhecia, mas te tornei o guerreiro, para que todos saibam, do ocidente ao oriente, que fora de mim não há outro Deus, não existe outro, eu sou o Senhor e não há outro, né? Portanto, Deus continua dizendo que não há outro Deus a não ser Ele mesmo. E com esta leitura, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando a gente diz: Deus não está mais ouvindo as minhas preces, porque eu estou sofrendo, será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está vendo o que eu estou sofrendo? Mas eu já rezei tanto, eu já fiz tantas novenas. Eu não fiz uma novena só e desacreditei, eu fiz 2, 3, 4, 5 novenas, 6, 7, 8, 9, 10 novenas, porque Deus mandou insistir, sim ou não? Mandou insistir na oração. Todo mundo lembra da parábola de Jesus, né? Quando ele fala do homem que vai ao vizinho pedir pão à noite, meia-noite, bate na porta, né? Dá um pedaço de pão porque eu recebi visita e eu não tenho o que dar. E aí o amigo diz lá de dentro: não vou te dar não, porque eu já estou dormindo, deitado, eu e meus filhos, minha mulher. Não, vai embora, né? Aí o cara fica lá no portão, né? E bate na porta do outro. Aí Jesus diz assim: ele pode não abrir só pela amizade, porque ele é amigo, mas ele vai abrir por causa da impertinência dele, de ficar batendo e batendo e batendo e batendo. Ou seja, o que Jesus queria dizer naquela parábola? Que nós devemos rezar, insistir, pedir o tempo inteiro. Não é uma novena, nem 2, nem 3, nem 4, é a vida, né? Porque Deus continua ouvindo. Mas uma coisa também nós devemos ter certeza, né? Quando a gente pede uma coisa a Deus e Ele parece que não ouve, parece que não quer atender, pode ter certeza que Ele está te dando um livramento, né? Ao invés de te dar aquilo que pede, Ele vai te dar algo muito melhor. E aí, para isso, tem que ter confiança em Deus, né? A confiança que de fato Ele espera que tenhamos. O povo ali na Babilônia, né? Eles até cantavam um salmo, né? Olha, às margens dos rios da Babilônia nós sentávamos e chorávamos por saudades de Sião, né? E aí então, querendo dizer que eles tinham vontade de voltar para Sião, para sua terra, para Jerusalém, mas eles estavam presos como escravos na Babilônia, mas Deus os libertou. E é também de política e de religião que fala o Evangelho. Jesus também está falando desta realidade, da manifestação de Deus na história, e na história humana as relações políticas também existem, e nós cidadãos, cristãos primeiros, né? Somos cristãos em primeiro momento, mas também somos cidadãos, né? Somos também cidadãos do Estado. Então, nós devemos ou não devemos nos misturar com a religião? E isso o Evangelho responde para nós, dizendo que os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Se juntaram a algumas pessoas lá dos herodianos, né, do partido de Herodes, e foram até Jesus. Chegando até Jesus, eles dizem uma frase, primeiro elogiosa, né? Elogiam Jesus. Claro que é um elogio falso, né? Porque os fariseus se acham melhores que todo mundo. O fariseu, ele é o mais santo, o mais perfeito, aquele que obedece plenamente à lei de Moisés. Mas ele é tão orgulhoso que ele começa a dizer isso para todo mundo, né? Então todo mundo sabe que não pode chegar perto do fariseu, porque se tocar nele vai sujar. Porque eles diziam, tinha a lei da pureza e da impureza, né? E aí,
que também remetia até mesmo a essas coisas mais básicas do dia a dia. E então eles dizem para Jesus: mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Ai, que falsidade, né? Ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga os homens pelas suas aparências. Dize-nos, pois, né? Aí vem o ataque, né? Então nos diga, já que você está mostrando o caminho de Deus, né? Você é um mestre, é o bom, é o tal, então nos diga uma coisa: é lícito ou não pagar impostos a César, né? Veja que pergunta mais capciosa, né? Perguntar isso para Jesus significava pô-lo contra a parede, no meio do povo, e diante do povo, Jesus poderia dizer alguma coisa que o comprometeria, que o levaria à prisão, porque se ele dissesse, a resposta fosse não, ele dizia assim: não é lícito pagar imposto a César. O que acontecia com Jesus? Ele seria acusado de subversão ao domínio do Império Romano, que naquele tempo dominava Jerusalém também, toda a Palestina, né? Ora, e aí ele seria preso pelos soldados romanos, que estavam presentes ali o tempo inteiro, né, por volta de Jerusalém. Mas, se ele dissesse sim, nós temos que pagar para César, né? Aí iam falar o quê? Iam dizer Jesus era o quê? Rotulado o quê? De colaboracionista com o Império Romano, né? Olha, então nós devemos pagar sim, viu gente? Porque nós somos dominados mesmo pelo Império, então temos que pagar, paguem o imposto. Mas Jesus não faz nem uma coisa nem outra, ele não diz nem sim e nem diz não, ele sai por uma outra tangente, né? Para dar uma explicação diferenciada, também de muita inteligência. Ele diz assim: dai-me uma moeda do imposto, com o qual se paga o imposto. E aí, o mais estranho é que aqueles fariseus estavam portando uma moeda daquelas, que eles mesmos em outros momentos diziam: nós não vamos usar essa moeda, porque essa moeda é idolatria, porque nela tem uma imagem de um homem que se diz Deus, né? De um imperador, então nós não podemos. E no entanto, estava lá eles com uma moeda, né? Tira do bolso, dá a moeda para Jesus, e Jesus pergunta: de quem é esta imagem na moeda e esta inscrição? E eles dizem: é de César. Óbvio, né? Qual era o César da época, né? Era Tibério César, na época de Jesus, né? Então, mas estava ali a esfinge do imperador, né? E as escrituras dele. E ele então, muito espertamente diz: dai pois a César o que é de César, né? Mas sem ninguém perguntar, ele faz um complemento à resposta, dizendo: mas dai também a Deus o que é de Deus, né? E a pergunta é: o que é de Deus? De César era aquela moeda, né? Devia-se pagar o imposto então com aquela moeda, devolver. Aliás, o evangelho foi escrito em grego, todo mundo sabe, né? E Mateus, quando escreve o texto, ele coloca uma palavra que diz não dai, né? A palavra dai é uma tradução até boa, mas a palavra mais perfeita para traduzir esse texto seria restituir, né? Restitua a César o que é de César, ou seja, devolva, né? Mas também restitua a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É o Salmo que nos responde. Hoje a igreja coloca para nós o Salmo 95, né? Então diz assim: ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome, oferecei um sacrifício nos seus átrios. Então o que é de Deus? O poder e a glória. É a Ele que se deve dar este poder e glória, e não ao imperador romano. O imperador romano não é Deus, por mais que ele se auto-intitule como Deus, ele não o é. A Ele, a Deus deve se dar o poder e a glória. Além disso, existe mais algumas coisas que são de Deus. Aliás, tudo, né? Mas algo que tem impresso também a imagem do próprio Deus. Quem é? Né? O que é? O que é neste mundo que tem impresso a imagem do próprio Deus? Nós, os homens, o ser humano, homens e mulheres. Impresso por quê? Porque nós, voltando ao livro do Gênesis, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles estão dizendo assim: vocês também são homens livres,
Não são escravos, nem como foram outrora na Babilônia e nem agora do Império Romano. Vocês são homens livres e o homem não deve se submeter ao outro como escravo, não deve ser utilizado como objeto, deve ser livre, não é? Esta é a perspectiva daquilo que está dizendo Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A gente viu durante a história muitas interpretações para esse texto, né? Alguns diziam assim: isso aí é para dizer que o que é do Estado é do Estado, o que é da igreja, né? Outros diziam assim: olha, paga o imposto sim, porque além de cristão você é um cidadão e por isso tem que pagar os impostos para o bem comum, embora os impostos sejam utilizados às vezes, né, por outras pessoas, por motivos particulares, né? Se rouba o Estado, a gente vê o que está acontecendo pelo mundo, mas é lícito ou não pagar o imposto? Jesus disse que é, né? Porque nós precisamos ter leis, regulamentos, a saúde, nós vamos ter educação, a segurança, né? Nós vamos ter uma máquina estatal que funcione bem, para o bem comum, mas ainda estamos na tentativa, né? Estamos caminhando, vamos tentando. Enquanto o rei Ciro, na época, né, lá em 587, 50 anos depois, portanto 537 a.C., né, ele queria ser justo e bom, e honesto e verdadeiro, salvador e libertador. Esses são os títulos que ele mesmo se deu, né? E de fato foi um bom homem, se diz na história, né? Não só porque libertou os israelitas, mas que fez cada povo viver na sua terra, só que tinha que pagar imposto, né, para ele, né? Claro, como depois também Roma fez a mesma coisa. E aí também esse texto é utilizado para dizer: olha, dai a César o que é de César, porque a igreja muitas vezes teve uma intervenção ou uma ligação do Estado com a igreja. Aqui no Brasil mesmo, Brasil colônia, havia o regime de padroado, né? Quem muitas vezes escolhia quem era o pároco desta paróquia não era o bispo, muitas vezes era alguém do poder civil, né? Porque havia um regime de padroado, e assim houve durante muito tempo a união do trono com o altar, né? O trono e o altar, se dizia naquela época, uma aliança entre o rei e o clero. Ora, agora nós estamos dizendo, Jesus está dizendo: fiquem cada um na sua, né? Esta é uma possível interpretação, ou uma delas, mas não é a única. Significa que nós não idolatramos nenhum homem sobre a terra, mas dizemos que no homem está impresso a imagem de Deus, portanto ele é livre e merece o respeito e a dignidade. Por mais que no mundo haja preconceitos, discriminações, ele está falando: cada ser humano tem em si impresso a imagem do Deus verdadeiro. Por isso, ninguém neste mundo pode ser discriminado, ninguém pode receber rótulos de preconceitos. Devem ser amados, porque foi isso que Jesus veio ensinar no mundo, sim ou não? Foi isso que ele veio ensinar no mundo: amar as pessoas como elas devem ser amadas. Deus nos ajude a cumprir o mandamento de Cristo, dando o devido louvor e glória e poder ao único Deus verdadeiro, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E agora eu te convido a assistir um pequeno desenho, né, animado, mas que mostra muito o poder da fé, né, e o poder da intercessão, de como tantas vezes, né, nós ficamos com medo e como às vezes pensamos que estamos sozinhos, mas quando lembramos que Deus está do nosso lado, quando lembramos que Nossa Senhora está do nosso lado, que São José, os anjos e os santos, né, que existe toda uma realidade espiritual além desta realidade material, aí a gente percebe que Deus é bom e que Ele acaba sempre nos trazendo aquilo que mais necessitamos na hora adequada. Este desenho que você vai assistir agora, pode ser até que você já tenha visto através do Facebook ou do WhatsApp, está sendo mandado, né? As pessoas estão mandando, mas veja esse desenho desse lagarto, né, que é perseguido pela morte, né? E como que ele reage, o que acontece na história. Perceba bem a mensagem que este vídeo
deseja passar, né? Quem fez, quem elaborou está de parabéns, né? Pessoa que pensou e que desenhou e que produziu, né? Esta mensagem, né? Através desse vídeo, está realmente de parabéns, que Deus abençoe por intercessão de Nossa Senhora. Vamos lá? Vamos ver este vídeo, preste bastante atenção, né? E acompanhe depois, você mande uma carta, mande para nós um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, né? Para que dizendo o que você achou deste filme que você verá agora. Mas é tudo eu nessa casa. Alô, sou eu. Morrer de fome? Seca, né? Já rezou já.
Ora, não veio me receber. Será que ele estava assim tão no fundo do poço? Ora sua! Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais uma vez estarmos juntos aqui pela TV Direta. Nós ouvimos aí, a mensagem, a pregação, depois nós vimos o desenho animado, trazendo a mensagem da poderosa intercessão de Maria Santíssima, que consegue vencer a morte para, então, aquele lagarto viver, Claro, ela faz isso sempre como intercessora, não dela mesma, mas pelo poder de Deus que deu a ela a escolhida, a amada, a mãe de Deus. Então vamos ser sempre devotos de Nossa Senhora. Que Deus possa abençoar sua semana, abençoar sua noite, abençoar sua família e seu trabalho. E na próxima semana estaremos juntos, 5:50, aqui pela TV Direta, mais um programa Questão de Fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.